Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo da série 10.000 horas de código. Esse conteúdo extra que só é possível graças ao apoio dos nossos membros. Nessa série a gente soluciona problemas de computação com o objetivo de melhorar o nosso raciocínio lógico e também a nossa capacidade de programar. No primeiro vídeo, eu apresentei o HackerRank, uma plataforma que a gente está utilizando para solucionar esses exercícios, esses problemas computacionais. E eu te mostrei como é que você podia se cadastrar lá e como é que você fazia para utilizar a plataforma. Então nesse vídeo eu vou resolver mais um problema do HackerRank, mas eu vou partir direto para o problema, tá? Se você tiver alguma dúvida com a plataforma, você consulta o primeiro vídeo. E o problema que eu selecionei aqui para a gente trabalhar hoje, esse problema é chamado Handshake, que seria aperto de mão em português. Então, para a gente começar, eu vou pedir para o meu navegador, o Google Chrome, fazer a tradução dessa página para português, para que a gente possa ler junto e entender o problema de maneira conjunta. Então, o problema foi traduzido realmente para aperto de mão e ele diz o seguinte: na reunião anual do Conselho de Administração da Acme Inc., então uma empresa, todos começam a apertar as mãos de todos na sala. Dado o fato de duas pessoas apertarem a mão exatamente uma vez, você pode dizer a contagem total de apertos de mão? Então vamos lá, a ideia é contar apertos de mãos de pessoas que estão lá numa empresa, de modo que todo mundo vai apertar a mão de todo mundo apenas uma vez. Ele diz pra gente que o formato de entrada é o seguinte: a primeira linha vai conter o número de casos de teste, que ele chamou de T. Então, depois de ler esse número, a gente sabe que vai ter outras T linhas depois disso, que são cada linha um caso de teste, beleza? E aí cada linha seguinte vai conter um número N, que diz o número total de membros do Conselho de Administração da Acme. Formato de saída: a gente deve imprimir o número de handshakes, engraçado que ele não traduziu para o aperto de mão, então o número de apertos de mão para cada caso de teste em uma nova linha. Restrições: o número total de casos de testes vai de 1 até 1000, inclusive, os dois casos, e o número máximo, o número de pessoas ali no Conselho de Administração da Acme está entre 0 e 10 a 6, que é 1 milhão, mas nesse caso é exclusivo. Então, na verdade, começa a partir de 1 e vai até 999.999, Então aqui a gente tem um exemplo de entrada para a gente entender, como é que funciona esse mecanismo. Então começa a linha com 2, quer dizer que a gente deve esperar 2 casos de teste. Então vem 2 linhas depois, cada uma delas com um número de membros daquele conselho. Então a primeira aqui diz que tem um único membro e a segunda diz que tem 2 membros. E aí a resposta, ela segue esse padrão de cada linha colocar a resposta correspondente à linha da entrada. Então, para um membro, a gente vai ter 0 apertos de mão, porque ele deve apertar a mão de outras pessoas, não vai apertar a própria mão, tá? E para 2 membros, ele deve ter um único aperto de mão. Legal? Então, ele colocou aqui uns casos de teste bem simples, tem inclusive essa explicação aqui embaixo, se você quiser olhar depois. Mas os casos podem ser bem mais complicados, A gente está vendo aqui que o número de casos de teste pode ser até 1000 e o número de membros no conselho pode chegar até quase 1 milhão, Então vamos dar uma olhadinha no código base que tem aqui. Eu vou utilizar Python novamente para solucionar esse problema, porque eu quero apresentar mais algumas outras coisas aqui para você entender da plataforma mesmo, Então eu vou apresentar algumas coisas que eu tinha colocado no primeiro vídeo, mas como ele já ficou muito longo, porque tinha que apresentar muita coisa, eu cortei. E aí eu vou falar aqui como é que você pode fazer alguns testes localmente na sua máquina antes de submeter. De todo modo, se você quiser utilizar uma outra linguagem, aí fica livre, é até legal você fazer isso por conta própria, e você vai ver que, assim como o primeiro problema, esse problema aqui é muito tranquilo, O mais difícil está em termos de você pensar como que seria a solução do problema, e isso independe da linguagem, e depois o código mesmo, que vai ser basicamente uma linha bem simples, que você vai poder escrever em qualquer linguagem. Então, olhando para cá, a gente já vê que não vai dar certo isso aqui, porque ele traduziu o import do Python para importação e o if para C. Então, nesse momento eu vou ter que atualizar aqui o meu navegador para voltar tudo para o inglês e a gente poder escrever o código direitinho. Então agora sim, import e if. Legal. Então ele diz que a gente deve escrever essa função aqui, handshake, completar a função handshake aqui abaixo.
tem aqui marcado, escreva o seu código aqui. E ele dá um trechinho que vai fazer o seguinte, vai abrir um arquivo para escrita, então esse aqui é o arquivo onde a gente vai colocar as respostas, né, de saída. Vai ler a entrada a partir da entrada padrão, então está utilizando aqui somente a função input, como se alguém fosse digitar mesmo. Então ele vai ler as próximas, né, vai repetir T vezes isso, esse negócio de ler da entrada padrão, porque vão ser os T casos de teste. Aí ele vai lendo e bota aqui nessa variável n o número total de membros do conselho, roda a função handshake em cima desse número, certo? Então o que a gente tem que receber aqui é justamente esse nzinho, pega esse resultado e escreve nesse arquivo, ó, esse fptr é a referência para o arquivo que foi aberto para escrita, a gente vai escrever nesse arquivo o resultado junto com esse caractere de quebra de linha, né, para ficar cada um numa linha como ele deu no exemplo pra gente, tá? No final ele fecha o arquivo. Então bem simples essa estrutura aqui, né? Simples porque em Python também é tranquilo de você escrever arquivo, né? Tem algumas outras linguagens que você vai ver muito mais código aí para conseguir fazer essa parte de leitura e escrita, né? Entrada e saída, mas pra gente aqui tá muito tranquilo e a única coisa que a gente tem que se preocupar é com a função handshake. Então vamos lá, nesse meio tempo talvez você já tenha começado a pensar em como é que você iria elaborar a sua resposta. E eu digo para você que eu vejo pelo menos duas maneiras de você calcular isso, tá? Uma delas é você pensar o seguinte, pensa a partir do ponto de vista de uma pessoa que está lá no conselho. Então vamos pensar que eu e você, nós estamos lá no conselho e, bom, eu tenho que apertar a mão de todo mundo. Eu vou ser o primeiro. Vou lá, começo e aperto a mão de todo mundo. Vamos pensar que a galera está em círculo para dar uma noção visual aí para você e a coisa ficar mais tranquila, né? Então eu vou sair do meu lugar e vou apertando a mão de todo mundo no círculo. Quantos apertos de mão eu terei feito? Então se existem N pessoas ali naquele conselho, eu vou ter feito N-1 apertos de mão, certo? Já que eu não posso apertar a minha própria mão. Eu vou ter que apertar de N-1 outras pessoas. Legal. Aí, olha para o seu ponto de vista agora. Você está lá no conselho também. Quantos apertos de mão você vai fazer? Bom, você pode pensar que, pensando apenas do seu ponto de vista, você também teria que fazer N-1 apertos de mão, né? Já que cada pessoa vai apertar a mão de todo mundo. Então você pode pensar, né, assim, de uma maneira geral, que cada pessoa vai ter que realizar N-1 apertos de mão, porque vai ter que apertar a mão de todo mundo. E quantas pessoas a gente tem ali? Temos N pessoas. Então você poderia pensar, já que o número de apertos de mão seria N, o número de pessoas, vezes N-1, o número total de apertos de mão que cada pessoa tem que fazer. Esse raciocínio, ele está quase correto. Tem apenas um detalhezinho, que apesar de ser um detalhe, é muito importante, que a gente vai ter que corrigir, que é o fato de que a gente está contando cada aperto de mão duas vezes. Então se a gente olhar apenas do ponto de vista da pessoa, né, voltando aqui para o nosso exemplo, eu vou ter que dar N-1 apertos de mão, e você também. Só que nesse N-1 eu estou contando o momento em que eu vou apertar a sua mão, e a partir do seu N-1 você está contando também que você vai apertar a minha mão, certo? Mas eu apertar a sua mão ou você apertar a minha mão é o mesmo aperto de mão, tá? A gente não deveria contar isso duas vezes. Então, para corrigir isso, basta você pegar N vezes N-1, né? O número total de pessoas, vezes o número de apertos de mão do ponto de vista de cada pessoa, dividido por 2. Legal, é isso aí. Se você chegar aqui e botar que o handshake deve retornar N vezes N-1 dividido por 2, vai ser sucesso, tá? Uma outra forma de você chegar nessa mesma resposta, sem fazer essa contagem duas vezes, é você pensar no seguinte, né? A gente está lá no círculo e aí eu vou ser o primeiro a apertar a mão de todo mundo. Então eu venho no sentido horário, anti-horário, que você preferir, e aperto a mão de todo mundo, vou fazer N-1 apertos de mão. Então você separa esse N-1 aí, já foi um N-1 apertos de mão. E agora eu saio da roda, saio ali do círculo e vai o próximo, né? De repente você vai lá e aperta a mão de todo mundo. Então você já apertou a minha mão e por isso eu já saí do círculo e agora tem N-1 pessoas ali dentro. E você vai ter que fazer N-2 apertos de mão. Depois de apertar a mão de todo mundo, você sai também, né? Então tá eu e você agora fora dessa roda e tem N-2 pessoas lá. E aí o próximo vai ter que fazer N-3 apertos de mão. E assim sucessivamente, tá? E aí a gente vai simplesmente somar a quantidade de apertos de mão que aconteceram em cada rodada, né? Então começou com N-1, depois mais N-2, mais N-3, até que existam
0 apertos de mão, porque vai ter apenas uma pessoa, deixou de ser roda até, né? Vai ter uma única pessoa lá, certo? Então se você fizer o raciocínio dessa forma, o que você vai ter é uma progressão aritmética, uma PA, em que o primeiro termo é n-1, o último termo é 0 e a razão vai ser -1, né? Porque a cada termo que você avança ali, né? Você começa com n-1, depois você soma -1, esse vem para n-2, soma -1, n-3, até que você chega em 0, beleza? E aí com essa razão e esses termos, você sabe que você vai ter n termos ali entre n-1 e 0, decrescendo de 1 em 1, beleza? Então, com isso, você tem todos os elementos para calcular qual que seria a soma dessa PA e você vai chegar a esse resultado, n vezes n-1 sobre 2 também. Eu tenho um vídeo aqui no canal, bem antigo até, né, da época que o canal se chamava Python Café ainda, que fala sobre essas questões de cálculo de soma de PA. Você pode conferir, vou deixar ele linkado aqui em cima. Legal, a gente poderia submeter esse código aqui, tá? E terminar o vídeo, mas eu quero te mostrar mais uma coisinha, que se você estiver meio inseguro, quiser fazer alguns testes localmente, nesse exercício ou em qualquer outro exercício aqui pelo HackerRank, tá? Você pode copiar o código, então eu fiz isso aqui previamente, fiz um Ctrl A, copia, né, Ctrl C ali, e depois colar ele num outro lugar, e aí aqui você pode ver o meu código, e eu já, inclusive, preparei, né, coloquei algumas outras coisas aqui. Então, eu criei uma outra função aqui chamada de rodar testes, em que eu quis realizar alguns testes, tá? Então, eu testei o valor mínimo, então o extremo menor do intervalo possível, né, de valores do n. Também testei o valor máximo, né? Então seria aqui 1 milhão menos 1, né? E também testei outros dois valores ali que, na verdade, são do mesmo tipo, assim, vamos dizer, né? Porque o nosso algoritmo ele não diferencia, sei lá, números pais de números ímpares ou números que são maiores do que um determinado valor, tá? Ele trata todos os números da mesma forma. Então, na verdade, eu podia ter feito apenas um teste, mas eu resolvi fazer dois testes ali no meio. E então, se passar por esses testes aqui, a gente vai ver a mensagem de sucesso. E aí, outra alteração que eu fiz foi remover daqui de dentro, né, desse if name, não sei o que, main, eu removi o código que estava lá, criei uma funçãozinha chamada main, em que eu coloquei esse código, só para eu poder escolher o que eu quero rodar. Se eu quero rodar já a versão que estava lá no HackerRank, que realmente a gente vai querer escrever, né, a saída em algum lugar, ou se eu vou rodar os meus testes. E eu botei aqui para rodar os testes, tá bom? Então, vou rodar o teste. A gente vê aqui, ó, sucesso, passou pelo teste, então. Bom, basicamente eu coloquei valores que a gente conhece o valor, né? Eu conheço a resposta, eu estou verificando se o resultado que essa função me retorna para essa entrada é igual à resposta que eu espero, né? E se der algum problema, a gente não vai ver esse sucesso, vai dar uma falha ali no meio, legal? Então você pode fazer isso aí, você pode fazer os testes da melhor maneira que você achar, tá? E se você quiser também executar o próprio código que vem lá do HackerRank, a gente pode substituir aqui, ó, com o seguinte detalhe. Lá ele está abrindo esse arquivo que a gente não conhece o endereço dele, a gente não sabe o nome, não sabe nada, tá? Esse arquivo onde vai ser escrito a saída do problema, né, o resultado. Mas a gente sabe que ele está nessa variável de ambiente, então esse environ aqui, né, de environment, ambiente, e ele está lendo uma variável de ambiente, uma variável que está configurada nesse computador que vai rodar o problema lá do HackerRank, com esse nome output path, né? Então é o endereço ali, o caminho de saída, tá? A gente não sabe lá, mas a gente pode criar aqui uma variável de ambiente própria para a gente. Inclusive aqui dentro do Python mesmo, você pode usar os.environ como um dicionário, tá? Então basta a gente criar esse valor output path antes dele ser utilizado, e eu vou dizer que vai ser o que tiver na pasta resultados. Então eu criei uma pasta resultados aqui do lado do meu código. Posso mostrar aqui, ó. Então meu código está aqui e aqui tem uma pasta resultados. Então dentro da pasta resultados, o resultado do aperto de mão. Vamos botar handshake que é mais simples. Então handshake.txt, tá? Então esse aqui vai ser
o arquivo que vai conter o resultado. Ele vai abrir esse arquivo para escrita. Aqui ele vai ler da entrada padrão, então a gente vai digitar realmente ali o que a gente quiser. E no final ele vai escrever, tá? Então vamos rodar esse cara aqui. E aí ele está me dizendo aqui que esse módulo não é chamável, né? Não é uma função. E de fato eu errei aqui, né? Para quem já conhece um pouco de Python, sabe que não é os.pf, mas of.pf.join, né? Então eu quero juntar esses resultados com esse cara aqui. Por que eu não boto direto uma barrinha, né? Não peço para botar tipo resultados barra handshake, porque esse código aqui é mais genérico, tá? Você vai ver que, por exemplo, no Linux e no Windows, as barras elas têm orientação contrária, né? E aí se eu colocasse simplesmente uma barra aqui, de repente não funcionaria aí no seu computador, por conta do seu sistema operacional ser diferente do meu. Então eu vou usar esse join, que aí, independente disso, o código vai funcionar, tá bom? Então agora eu vou rodar de novo e ele está parado aqui, né? Uma coisa estranha porque ele não botou nada aqui dentro desse input, mas ele está esperando que a gente digite alguma coisa. Então se eu disser aqui que vai ter 3 casos de teste, ele vai esperar eu colocar agora 3 linhas, né? Então eu vou dizer, sei lá, vamos copiar os que tem lá de exemplo, né? Então 1, 2, e a gente coloca um extra aqui, por exemplo, 10. Então depois disso, terminou a execução, como não tinha nenhum print nem nada para exibir, ele simplesmente encerrou, mas a gente pode verificar lá na pasta resultados, que tem aqui o handshake.txt, em que ele botou 0, 1 e 45. E assim, olhando para esse resultado, eu concluo que foi muito bom a gente ter feito esse teste antes de submeter lá no HackerRank. Porque se você olhar aqui para o HackerRank, a saída dele tá sempre como um inteiro, tá? Não tá colocando aquele ponto zero, né, que representa um número ponto flutuante ali. E o nosso tá colocando. A gente não precisa ter medo de que esse número vai ser quebrado, porque como a gente está dividindo por 2 o produto de 2 números consecutivos, né, necessariamente tem que ter um número par ali, né? Porque se o n for par, resolveu já, e o n-1 é ímpar. E se o n for ímpar, o n-1 vai ser par, e essa divisão por 2 vai dar um número inteiro, tá certo? Mas em termos de tipo de dado, aqui no Python, o fato da gente ter feito essa divisão utilizando essa barrinha simples, né, aqui, faz com que o tipo de dado mude de inteiro ali para um float, legal? Então a gente pode substituir por 2 barras, colocar assim, como eu coloquei com espaço lá no outro, botar aqui 2 barras para fazer uma divisão inteira por 2. A gente sabe que não vai deixar resto, né? Isso a gente já pensou de antemão, então tá tudo certo. Eu vou salvar aqui e a gente executa novamente, tá? Então vou dizer novamente que eu quero 3 casos de teste, 1, 2 e 10. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui no arquivo handshake e ele tá com o formato que a gente espera, né? 0, 1, 45. Então muito legal isso. Estou satisfeito, estou feliz aqui, acho que vai dar tudo certo. Então eu chego aqui no HackerRank e eu tenho 2 opções. Eu posso simplesmente escrever aqui essa alteração, e nesse caso talvez seja a mais recomendada, porque é muito simples, né, o código aqui. Mas se você tiver feito alguma coisa mais elaborada, tiver, sei lá, feito uma função muito grande, seja algum problema mais complicado, você pode importar o seu código aqui, tá? Ó. Então nesse upload file você pode selecionar um arquivo do seu computador para substituir. Então ele está dando esse aviso aqui de que o código seria substituído, tá? Tudo que tiver escrito ali vai ser perdido e ele vai pegar o código que está escrito no seu computador. A gente não vai fazer esse upload file aqui, mas fica aí para você poder testar e verificar o que você acha melhor. Então estou satisfeito aqui, vou jogar esse aqui, run code, vamos ver que teste que ele vai passar, ó, os testes padrão ali que a gente já esperava, legal, e submit code, né? Então vamos submeter. Tem 10 casos de testes aqui, foi bem testado esse algoritmo por eles, e disseram então que deu sucesso pra gente. Então estamos de parabéns aí, resolvemos mais um problema do HackerRank. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui.
Para você que é membro do nosso laboratório de conteúdo, a gente está provocando uma discussão aí agora, você pode olhar nos posts da comunidade, para saber qual é a melhor maneira da gente abrir esse conteúdo para mais pessoas, né? Então é um tipo de conteúdo que surgiu de maneira experimental aqui no nosso laboratório de conteúdo, e a gente está bem feliz com isso, né, com o feedback que vocês deram e com a forma como esse negócio se desenvolveu. E a gente acha que mais pessoas poderiam ter acesso a esse tipo de resolução de exercícios e utilizar isso para aprender mesmo, né? A gente está fazendo coisas aqui a nível até bem iniciante, mas a gente gostaria de dar algum diferencial para vocês que estão junto com a gente aqui, que estão mais próximos, estão apoiando o nosso trabalho como membro, né, do nosso canal. A gente queria dar algum diferencial e você vai poder comentar nesse vídeo ou nas postagens que a gente está fazendo aí, inclusive na enquete, né, para a gente saber qual que seria a melhor maneira de gerenciar tudo isso. Muito obrigado e até a próxima!